Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar início a mais uma série sobre a Bíblia. E hoje a nossa história começa lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Essa história vai do capítulo 37 ao capítulo 50. Sabe de quem estamos falando? De José. Vocês já ouviram falar sobre ele? Então presta bastante atenção que nós iremos contar para vocês a história de José. Hoje, crianças, na nossa primeira aula, iremos falar sobre José e seus irmãos. Então, crianças, a Bíblia nos diz que José era filho de Jacó, um velhinho que servia a Deus. E a mãe dele se chamava Raquel. E ele tinha muitos e muitos irmãos. Era uma família bastante grande. Mas aí, crianças, desses irmãos que José tinha, os irmãos homens, contando com José, eram 12. E todos eles viviam lá com Jacó e sua mãe. Sendo que certo dia, Raquel morreu. E Jacó ficou muito triste. Mas como José era filho dela, ele começou a amar muito, muito José e ele se tornou o filho preferido de Jacó. E sabe o que aconteceu? Os irmãos de José, vendo que ele era o filho preferido, começaram a ter um sentimento muito ruim por ele, um sentimento de inveja. E certo dia, crianças, Jacó, ele quis dar um presente muito especial para José. Sabe o que era? Era uma túnica. Uma túnica, crianças, é como se fosse uma roupa bem bonita e bem especial. E aí Jacó presenteou José, com essa túnica muito bonita. E José, vestiu a túnica e ficou lá todo bonitão. E seus irmãos não gostaram nada, porque eles não ganharam também uma túnica. E eles ficaram tristes e ficaram com muita, muita inveja. E eles sentiram ciúmes, sentiram raiva. Todas essas coisas, crianças, desagradam a Deus. Sabe o que a Bíblia nos diz sobre isso? Lá no livro de Tiago 3,16, nos diz assim: pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Viu, crianças, que esses sentimentos que desagradam a Deus fazem mal tanto para a gente quanto para o outro? A Bíblia também nos diz, nos 10 mandamentos, lá no 10º, que a gente não pode cobiçar as coisas do outro, que a gente não deve sentir inveja. Pelo contrário, nós devemos ter um coração grato por aquilo que temos. Mas os irmãos de José, infelizmente, não pensaram assim. E eles começaram a pensar em um plano para acabar com a festa de José. Mas antes disso, José teve um sonho. Nesse sonho, crianças, ele sonhou com alguns feixes de trigo lá no campo. E aí, crianças, eram 12 feixes que estavam curvados diante de um só. Olha só, tia trouxe aqui para vocês verem. E cada feixe ficava curvado diante de um só. E esse feixe aqui, que estava no meio, era o feixe de trigo de José. E os outros que estavam curvados eram seus irmãos. Então José acordou desse sonho e ele ficou feliz e foi contar para os seus irmãos. E aí ele falou: olha, eu sonhei que os seus feixes de trigo estavam curvados, ajoelhados diante do meu. O que será que esse sonho queria dizer? Bom, crianças, o que acontece é que depois disso, a raiva e a inveja que os irmãos sentiram dele ficou ainda maior. E eles decidiram matar José. Mas aí o irmão mais velho, Rúben, não deixou que isso acontecesse. Então os irmãos de José pegaram ele e jogaram dentro de um poço bem fundo. E aí eles começaram a pensar: o que é que a gente pode fazer com José para a gente se livrar dele? Então eles pegaram a túnica que o pai de José tinha dado a ele, pegaram ela e tiveram a ideia de sujar ela de sangue
Então eles pegaram um cordeirinho, tiraram o sangue do cordeiro e sujaram toda a túnica, toda aquela roupa, para Jacó pensar que José tinha morrido. Veja que coisa mais feia esse plano dos irmãos. E aí eles viram uma caravana que vinha lá do Egito, que eles queriam comprar escravos. Então eles tiveram a ideia, vamos vender José como escravo. E aí eles pegaram a túnica, sujaram toda de sangue e levaram lá para Jacó. E Jacó, quando viu aquela cena, viu aquela roupa toda suja e rasgada, ele achou que José tinha morrido. Veja que mentira tão grande que os irmãos deles inventaram. Pois é, crianças, o coração dos irmãos de José deixou-se encher de inveja, de mentira, de coisas totalmente más. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que a gente deve amar o nosso irmão, que a gente deve agradecer a Deus pelo que a gente tem. Mas será que alguma vez na nossa vida a gente já sentiu isso que os irmãos de José sentiram? Será que vocês, crianças, já sentiram inveja, já sentiram ciúme de alguém? Pois é, se isso já aconteceu com você, Deus pode te perdoar. É só a gente orar pedindo perdão de todo o nosso coração. Senhor, me perdoa porque eu senti inveja do meu irmão, do meu colega, do meu primo. E aí Deus nos perdoa e Ele pode nos dar um coração que não tenha mais esses sentimentos. Então, crianças, essa foi a história de hoje, José e seus irmãos. Mas o que será que aconteceu? José foi vendido como escravo? E aí, para onde ele foi? Isso vocês irão saber na próxima aula. Não percam, tá bom? Bom, crianças, na atividade de hoje, tia quer que vocês desenhem, tá bom? Numa folha. Olha só, como se fosse a túnica, a roupa que José ganhou, tá vendo? Vocês desenham assim, ela bem bonita do jeitinho que vocês quiserem. E aí vocês vão precisar de cola e alguns papeizinhos cortados que sejam coloridos, da cor que você quiser. E aí a gente vai colar esses papéis na túnica. Então, crianças, vocês passem cola, tá bom? Na túnica e vão jogando assim, ó, os papeizinhos para colorir toda a túnica. E vai ficar assim, ó. Tá bom? Então é isso, crianças. Um abraço em todos vocês. Tia Ale tá com muita saudade e um beijo. Tchau, até a próxima. Por